Nós estamos pensando nos domingos à noite sobre parábolas e contexto no Evangelho de Lucas, olhando algumas parábolas dentro do Evangelho de Lucas, mas não somente a parábola, mas o contexto, a circunstância em torno de que levou Jesus a contar essa parábola naquela ocasião, aquela parábola específica, e também o contexto da época que levava as pessoas a compreender os símbolos, os significados que estão presentes nessas parábolas. Então, nosso texto hoje está em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22 até o versículo 30. É a parábola conhecida como a parábola da porta estreita. Mateus também registrou essa parábola numa outra ocasião, no Sermão do Monte. E aqui Lucas registrou enquanto Jesus estava na sua trajetória até Jerusalém e acontecendo seu ministério nessa trajetória. Então, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22, lemos assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele disse Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começares a bater por fora na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Mais uma vez, Lucas aqui ele faz questão de registrar que Jesus está a caminho de Jerusalém. Essa trajetória e esse longo espaço no Evangelho de Lucas que ele reserva para contar essa trajetória da Galiléia para Jerusalém, e esse desejo, esse objetivo de Lucas em tornar muito claro e enfatizar para a comunidade que ele está endereçando o texto, de que o ministério de Jesus se deu no caminho, que o ministério de Jesus ele aconteceu numa trajetória, no dia a dia, na prática diária da vida. O ministério de Jesus, Lucas faz questão de enfatizar isso para a sua comunidade. Ele não acontece somente nos momentos de ritos, nos momentos culticos. É claro que em determinado momento ele está numa sinagoga, antes, quando ele está em Jerusalém, ou depois, ele está no templo, mas o ministério de Jesus acontece o tempo todo. Lucas está querendo enfatizar isso para os seus leitores e para nós, que seguir Jesus se dá na vida prática diária. Que o seguimento de Jesus não se limita a ritualismos, às práticas de cultos. Embora que isso seja tão importante para a nossa fé, seja tão importante para o nosso crescimento, seja singular para a nossa espiritualidade, quando podemos estar reunidos em comunidade de fé, celebrando, adorando, intercedendo, agradecendo, sendo edificados, ensinando, essa
mutualidade que acontece nos cultos e que nós perdemos bastante nesse modelo online que estamos tendo, mas é o que temos para o momento, né? Não podemos estar reunidos, mas mesmo sem o presencial, o fato de estarmos conectados, de saber que estamos juntos em torno de um só momento, em torno do nosso Senhor, em adoração, em crescimento, em busca, em entrega, em intercessão, isso nos edifica, isso nos torna conscientes de participarmos de um corpo vivo de Cristo, de uma comunidade de fé, de uma comunidade de irmãos, de pessoas que se amam, que se respeitam, que se preocupam uns com os outros. Então, embora tudo isso seja tão significativo e tão importante, o segmento de Jesus não pode se resumir a práticas de cultos, a rituais. O segmento de Jesus, ele acontece na vida prática, na vida diária. E aqui, embora estejamos falando de Lucas, do Evangelho de Lucas, nós podemos emprestar um texto do Evangelho de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela está preocupada onde é o lugar de adoração, né? Se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. Era uma disputa entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, então, no capítulo 4 de João, que registra essa história, essa conversa de Jesus com essa mulher, versículos 23 e 24, nós lemos assim: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para ela, que não é uma questão de local e não é uma questão de forma, é uma questão de vivência, de convivência, de prática diária, de espiritualidade, de autenticidade, uma questão de vida prática. Então nós não somos adoradores de Jesus só porque nós fazemos culto. É o inverso. Nós prestamos culto porque já somos adoradores de Jesus. O que nos faz adoradores não é o culto. O que nos faz adoradores é a nossa vida entregue ao Senhor, o nosso reconhecimento de quem Ele é, de tudo que Ele representa para nós, para a história e para o universo, para todas as coisas. Então nós nos reunimos em culto não para nos tornarmos adoradores. Não é o culto que nos faz adoradores, são os adoradores que fazem o culto. Então quando nós estamos aqui em culto a Deus é porque nós já somos adoradores. E a nossa vida deve demonstrar isso, de que somos verdadeiros adoradores. E Lucas, ele enfatiza isso. Lucas, 7 vezes nessa trajetória do capítulo 7 ao capítulo 19 do seu evangelho, ele volta a dizer, Jesus está caminhando para Jerusalém. E é nessa caminhada para Jerusalém que o seu ministério acontece, que ele cura pessoas, que ele liberta pessoas, que ele transforma vidas, que ele entrega os seus ensinos, que ele se relaciona com as comunidades por onde ele passa e ensina a essas comunidades as verdades do reino de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. O nosso texto começa dizendo assim, versículo 1, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então é na lida, na diária da vida, na prática diária, é no dia a dia que nós servimos a Cristo. Reservamos tempo específico, gostoso, prazeroso, edificante, especiais para nós e para Deus, para cultuarmos a Ele. Nesse momento, então, em que Jesus está indo de cidade em cidade, ensinando, caminhando, enquanto caminha para Jerusalém, uma pessoa lhe faz uma pergunta. E é a partir desta pergunta que essa pessoa faz que
Jesus conta mais esta parábola? Essa pergunta é importante porque ela faz parte de um cenário religioso da época, ela faz parte de um conceito já estabelecido para aquelas pessoas. Essa pergunta, ela não nasce por acaso. Ela não nasce assim de uma dúvida que surge ao ouvir o ensinamento de Jesus. Essa dúvida, ou esse assunto, essa discussão, esse debate, ele já era presente na comunidade dos judeus. E a pergunta que a pessoa faz para Jesus é assim: serão poucos os que vão ser salvos? É esse assunto sobre o qual a pessoa quer discorrer com Jesus. Se a salvação ela é destinada para um grupo específico, se a salvação ela é destinada para poucas pessoas, para um grupo limitado de pessoas. Havia então essa conceituação na época, no imaginário religioso daquelas pessoas. Eles tinham como um conceito de que sim, de que a salvação seria destinada para poucas pessoas. Haviam escritos da época, textos que depois a igreja os considerou apócrifos, que expressava isso, que dizia para as pessoas que seriam poucos os que seriam salvos. Textos apocalípticos, textos escatológicos, que falavam da vida futura, que traziam esse conceito. E esse conceito, ele estava se estabelecendo nas comunidades judaicas. E muitos já adotaram para si como uma verdade, de que seriam poucos os que seriam salvos. E sendo um conceito judaico, então, se seriam poucos, os judeus estariam inclusos nesses poucos. Então, sobraria vaga para a salvação para um grupo muito menor de pessoas. Porque para grande parte dos que seriam salvos, a vaga já estava preenchida, né? Os judeus já estavam inclusos dentro desses poucos. Alguns textos apócrifos, como por exemplo, o quarto livro de Esdras. Você pega a sua Bíblia, você tem o livro de Esdras. Mas havia um texto apócrifo, que era o quarto livro de Esdras. Desse texto, eles tiravam ensinamentos, e eles estudavam, e eles debatiam assuntos como esses, porque esse texto falava sobre isso. Trazia como conceituação de que a salvação seria para um grupo pequeno de pessoas, um grupo limitado de pessoas. Por exemplo, uma das citações desse livro, quarto livro de Esdras, está assim: vejo bem que o mundo que há de vir trará alegria a alguns, mas tormento a um número muito maior. Então, esses escritos, considerados hoje como apócrifos, esse específico do quarto livro de Esdras, traz essa afirmação de que a vida futura traria muita alegria, só que traria alegria para um grupo pequeno de pessoas e traria muito tormento. E quem seria destinado ao tormento era um grupo muito maior do que o grupo que se estava destinado à alegria. Outra citação é um anjo que aparece, um herói do livro, e ele fala de forma meio poética. O texto diz assim: o anjo me respondeu, o Altíssimo fez o mundo presente para muitos. Então o mundo está aqui para todos, né? Mas o mundo futuro para poucos. Então esse conceito de que a vida aqui é para todo mundo, mas a vida eterna, a salvação para poucos. E ele continua dizendo assim: se interrogares a terra, responderá que produz grande quantidade de argila, de que se faz cerâmica, mas uma pequena quantidade de poeira, de onde o ouro é tirado. Tal também é a regra no mundo presente. Muitos são criados, mas poucos são salvos.
Esses textos, eles eram circulares naquelas comunidades. Esses textos eram debatidos. E esses conceitos, eles iam se estabelecendo na vida daquelas pessoas. Então havia esse posicionamento de que a salvação era para poucos, a alegria era para poucos. Assim como uma terra produz muito mais barro do que ouro, se fosse o contrário, o barro seria mais valioso que o ouro, né? Assim como a terra produz mais barro que o ouro, então tem pouco ouro perto de tanta terra, barro. Assim também seriam os que seriam salvos e os que não seriam. O ouro seriam os que seriam salvos, né? Poucas pessoas. E então, dentro desse contexto imaginário, e a pessoa que faz a pergunta, ela tem isso já tudo em sua mente. As pessoas que estão em torno também têm esses conceitos sendo debatidos entre eles. E ele faz então a pergunta para Jesus: serão poucos os que vão ser salvos? E Jesus sabe que dentro dessa pergunta está já um posicionamento de que dentro destes poucos estão os judeus da época, aquelas pessoas ali. E poucas pessoas além dos judeus que seriam salvos. Quando Lucas registra essa parábola, nesse momento especial do livro, um pouco antes ele vem falando sobre a espiritualidade judaica, e ele vem trazendo algumas observações. Então, um pouquinho antes, você tem Jesus, dentro do capítulo 13 mesmo, Jesus curando uma mulher num sábado, era a mulher curvada. Esse texto tem esse apelido, né? As pessoas conhecem esse texto assim, a cura da mulher curvada. 18 anos, essa mulher não conseguia endireitar o corpo, um problema na coluna. E Jesus cura essa mulher no sábado. E os líderes da sinagoga, isso aconteceu dentro de uma sinagoga, ficam irados, brigam com a mulher, falam: por que você não veio no outro dia para ser curada? E Jesus tem uma palavra de advertência. Ele diz assim: se um filho seu cair num buraco no sábado, você não tira? Como que eu não vou curar uma pessoa que está sendo atormentada pelo diabo? Se um boi seu cai num buraco no sábado, você não tira, não salva a vida dele? Como nós não vamos salvar a vida das pessoas também no sábado? Após a parábola, o Lucas registra uma palavra dura de Jesus com relação a Jerusalém. É aquele texto que nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto seus pitinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então Lucas ele está criando esse cenário para os seus leitores entenderem que não há esse privilégio para Jerusalém. De então, na época, havia sim algumas observações, algumas palavras especificamente dirigidas a esse grupo de judeus, advertindo sobre os seus posicionamentos, as suas maneiras de expressarem a sua fé, que contradiziam a vontade de Deus. Mas eles se entendiam como salvos somente por serem judeus. Por serem judeus, eles advogavam ser salvos. Eles se valiam de textos do Antigo Testamento que lhe davam essa margem de interpretação. Por exemplo, Isaías 60, 21, diz assim: e todos do teu povo serão justos, para sempre darão a terra. Serão renovados, por mim plantados, obra de minhas mãos, para que eu seja glorificado. Eles entendiam então que a salvação para eles estava assegurada, independente de como vivessem a sua espiritualidade, independente de como viviam as suas vidas. E aí é com tudo isso em mente, tudo isso no entorno acontecendo, é que surge essa pessoa e faz essa pergunta a Jesus: serão poucos os salvos? A questão não era exatamente a quantidade, a questão é quem. Então é verdade mesmo que nós já estamos com a nossa vaga assegurada, que não precisamos nos preocupar com mais nada.
É verdade mesmo que nós já estamos tranquilos com relação à salvação, e são poucos e somos nós quem fazem parte desses poucos. E aí Jesus não responde diretamente à pergunta, mas ele conta uma parábola. E na parábola está a resposta. E Jesus então começa a dizer: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Há uma espécie de uma concordância de Jesus, uma aparente concordância, dizendo: realmente a salvação é um caminho estreito. Realmente a salvação é uma decisão pessoal e séria que uma pessoa precisa tomar. Não é uma porta larga que se entra de bando. É uma porta estreita que você precisa entrar. É uma decisão que você precisa tomar. Mais uma vez, prestando o texto do Evangelho de João, João vai dizer assim, que Jesus afirmando sobre si mesmo: eu sou a porta. E os que entrarem por esta porta encontrarão a salvação. Então Jesus é essa porta estreita. A porta é estreita porque é uma exclusividade do caminho da salvação, que é Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho. Então a porta ela não é estreita porque serão poucos os salvos. A porta ela é estreita porque é o único meio da salvação. Mas a salvação ela está posta para todas as pessoas. Embora a porta seja estreita, ela está aberta. E qualquer pessoa que decidir entrar por essa porta, ela é bem-vinda. A porta está aberta e todos os seres humanos podem entrar por essa porta. Ela está convidativa a todas as pessoas. Todas as pessoas podem ter acesso a ela, embora seja estreita. Então, você e eu podemos adentrar essa porta e receber pela graça a salvação. E Jesus, então, está dizendo para aquela pessoa e para aqueles judeus de que, de fato, a porta é estreita, mas todas as pessoas têm acesso à salvação por meio da fé, da entrega, do reconhecimento do senhorio dele, de que ele é o Cristo. E essa era a dificuldade daqueles judeus, que eles não reconheciam que Jesus era o Cristo. Essa era a dificuldade, e aí exemplifica-se o povo judeu com a cidade de Jerusalém, uma cidade rebelde ao ministério de Jesus, uma cidade que rejeita o ministério de Jesus. Na verdade, uma cidade hostil ao ministério de Jesus. Tanto que, quando ele chega na cidade, ele é traído, ele é condenado, ele é morto, ele é executado, ele é crucificado. Então é uma palavra para aquelas pessoas dizendo assim: vocês precisam entrar por esta porta. Vocês não têm essa seguridade da salvação fora do ministério do Messias, que já chegou, que sou eu. Fora do ministério de Cristo, que já chegou, que sou eu. E aí então nessa parábola ele vai dizer: vai chegar um momento em que o dono da casa, ele está imaginando uma casa, e as pessoas que estão ouvindo estão imaginando, assim como nós também imaginamos, a porta é estreita, é numa casa, e o dono da casa vai chegar à noite, ele vai fechar a porta. E as pessoas alguns vão ficar pelo lado de fora. E é interessante que Jesus, já continuando contando a parábola, ele já vai aplicando para a vida daquelas pessoas. Ele fala assim: vós ficarão de fora. E vocês vão bater na porta, vão dizer: abre a porta, nós precisamos entrar. Mas o dono da casa vai dizer: mas eu nem conheço vocês. E aí então as pessoas de fora iriam dizer assim: mas nós ouvimos seus ensinamentos na rua da nossa casa. Nós comemos, bebemos junto com você. Como você não nos conhece? Eu não conheço vocês. Não é uma questão de conhecer muitos textos bíblicos, não é uma questão de ser familiarizado com doutrinas, não é uma questão exatamente de um conhecimento teológico, é uma questão de uma entrega pessoal, de um despertar da fé, de um reconhecimento do senhorio.
é uma questão de conversão. Esse é um ponto importante a ser notado e a ser discutido e desenvolvido em nossa geração. Porque ser de Jesus não é uma questão de adesão. Você aderir a um movimento. Não é aderir a um movimento chamado evangélico. Seguir Jesus não é se tornar evangélico, é se tornar discípulo. É reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz, que você precisa da graça, que você precisa da salvação, que todos nós somos pecadores. O pecado tem consequências aqui em nossas vidas, o pecado tem consequências para a nossa eternidade. E Jesus, então, é o único mediador entre nós e Deus, e nós reconhecemos como Deus, como Senhor, como Salvador, e nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele. Reconhecemos o senhorio dele sobre as nossas vidas. Então não é uma questão de aderir a uma denominação, que seja batista. É a questão de conversão. E converter-se a Cristo é bem diferente do que aderir a um movimento. A conversão e a adesão são conceitos muito diferentes. E é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo para aquelas pessoas, vocês precisam se converter. Essa é a porta estreita, é a porta da conversão. E é interessante que Jesus ele vai encerrar o seu diálogo com essa pessoa dizendo o seguinte: haverá choro e ranger de dente para vocês, porque vocês vão estar para o lado de fora e vocês verão Abraão, Isaque e Jacó sentados na mesa do reino de Deus. E vocês verão pessoas do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Vocês vão ver um enorme número de pessoas que decidiram entrar por essa porta estreita. Então a salvação ela não é para um grupo específico. A salvação ela não é oferecida para uma comunidade específica. A salvação ela não é oferecida para um grupo eleito predestinado. A salvação ela é universal. Ela é oferecida a todas as pessoas. A universalidade da salvação está em que todo ser humano pode ser salvo. É uma porta que está aberta e todas as pessoas podem passar por ela. É um convite a toda a humanidade render-se aos pés de Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador pessoal, e todos podem ser salvos. A parábola ela é um convite para nós, é um convite para você. A parábola ela é um convite e uma espécie de um aviso que fala para você: a porta está aberta. O amor de Deus está oferecido. A graça foi manifesta. E você pode decidir ser acolhido por essa graça. Você pode decidir passar por essa porta e receber pela graça de Deus a sua salvação, a salvação eterna. A salvação ela não é para poucos, porque ela é para todos. Agora, é preciso você decidir passar por essa porta e receber pela graça de Deus a salvação. É você recebendo Jesus como seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador pessoal. E Jesus então encerra dizendo que os últimos serão os primeiros serão os últimos. É uma referência aos judeus que achavam que eram os primeiros a serem salvos, e eles estavam ficando por último, porque não estavam crendo no Salvador, no Cristo que estava ali diante deles. Eu quero orar com você agora, eu quero orar pela sua vida. E gostaria muito que você entendesse que a salvação é para você. Que a porta é estreita, mas ela está aberta para você.
Há pessoas que dizem assim, a salvação não pode ser para mim porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, ou eu faço isso, faço aquilo. Engano, a salvação é para todos. E é passar por essa porta que vai gerar a transformação de nossas vidas. E é uma transformação diária. Ser salvo é também estar sendo salvo. Ser salvo por Jesus é estar sendo salvo da condenação eterna, mas é estar sendo salvo de um monte de coisas. E que nós vamos sendo salvos todos os dias, à medida em que nós caminhamos com Jesus. Por isso que Lucas faz questão de enfatizar isso. A vida cristã ela é uma caminhada. E cada passo é uma experiência com Deus, e que Ele nos transforma, e que Ele vai nos lapidando, e Ele nos ajuda, e Ele vai nos tornando cada dia mais parecidos com Ele mesmo. Ele vai nos tornando cada dia mais adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a entrar por esta porta esta noite, a acolher Jesus em seu coração, em sua vida, a receber pela graça o perdão e a salvação, a passar por esta porta estreita. A gente passa meio raspando mesmo, né? É como quem passa numa cerca de arame farpado. Tem que raspar. Não tem como, tem que tirar a mochila das costas. Tem que deixar a bagagem pro lado de fora. É uma entrega de fé para uma caminhada. Mas é uma caminhada para a salvação. É uma caminhada para a mesa da comunhão do reino de Deus. É uma caminhada para a comunhão com o próprio Senhor. Quero orar por você, e a minha oração é que você decida passar por esta porta esta noite também. Receber pela graça o perdão e a salvação, que é exclusiva na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.